Oi, para variar, fazendo mais uma receita que eu conheci numa das viagens que eu fiz, uma viagem de moto. É um tartar de atum. Eu na verdade, estou modificando um pouco isso. Assim, eu comi essa receita de um jeito nesse restaurante, que ele fazia o atum. Eu lembro que tinha um pouco de pepino, tinha um molhinho de mostarda e tal. Né? Falei, vou fazer alguma coisa parecida, enfim, e vou fazer, na verdade, um tartar. Bom, o que eu tenho aqui? Atum fresco, tá? Tá aqui já a peça de atum. Estou fazendo uma porção aqui para uma pessoa, né? Uma e meia, uma pessoa, duas. Sempre pode sobrar um pouquinho, mas é para mim. Vou cortar o atum, vou usar pepino, vou fazer um molhinho depois para ele, mas enfim, vou falando e vou preparando aqui. Tá? Como é que eu quero o corte desse atum? Cortar ele em fatias compridas aqui, tá? E aqui eu corto em cubos pequenos, assim, porque é daqui que provém o nome do tartar, assim. Eu vou cortar ele em cubinhos, né? Vou separar já isso, então eu cortei, pode ver, aqui eu devo estar usando aqui umas, não tem 100 gramas de atum aqui, uns 80 gramas de atum mais ou menos. Tá, uma peça crua, fresca. Vou separar, vou cortar o pepino na mesma medida. Então é tartar de atum com pepino, né, e outros temperos. Vou cortar o atum na mesma medida para fazer ele montado depois, assim, o atum com o pepino. Tem que ser no mesmo tamanho aqui, as fatias de pepino. Vamos lá. Vou tirar um pouco dessa parte da casca aqui, bem de leve, assim. Eu quero que fique um pouquinho do verde, mas não quero muita casca, tá? Então eu vou tirar só por cima, assim. Vou picar ele na mesma medida do atum. Bom, então tem aqui pepino e atum estão no mesmo tamanho. Eu vou montar eles de maneira semelhante, equilibrada. O que vai fazer aqui esse pepino nessa receita? Assim, vai dar um frescor para isso, sabe? O atum tem um sabor mais básico um pouco e o pepino tem um sabor mais fresco, assim. Então, essa combinação é muito boa. E, né, eu tô na verdade adaptando essa receita que eu comi fora. Eu comi isso nessa viagem, no restaurante e tal, né? Então tinha o pepino, tinha um pouquinho do atum, fiquei pensando como é que pode ter sido feito o molho e tal, os temperos, e estou tentando adaptar aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vou usar um pouquinho de cebola, que serve como ingrediente de tempero aqui. A cebola vai temperar, crua também. A ideia com a cebola assim, é picar bem fina. Tá? É uma cebola roxa, estou usando uma cebola roxa porque ela é mais adocicada um pouco, não é tão forte que nem a cebola comum. Vou cortar bem fina, um pouquinho só de cebola, assim, bem miudinha, só para dar um pouquinho de sabor da cebola. Tem que ser pequena, eu não quero comer a cebola, não quero que tenha gosto de cebola, assim, eu quero só temperar ela, então bem pequena, bem fina. Então aqui eu tenho aqui um pouquinho de cebola só para temperar, tá? Uma quantidade pequena. Vou usar um pouco de gengibre, uma fatia bem pequena também. O gengibre tem um sabor um pouco forte assim para essa receita, mas eu lembro que tinha alguma coisa de gengibre, então eu vou usar um pouquinho dele. Vou cortar esse pedacinho de gengibre assim praticamente ralado, assim, cortar bem fino e colocar um pouco na receita, bem pouco. Bem picado. Então o que eu tenho aqui por enquanto é isso, ó. O atum, o pepino, cebola e o gengibre. Vou terminar de temperar. Esses são os temperos que eu estou colocando no meu tartar, na mistura de tartar ainda. Vou cortar um pouquinho de cebolete aqui, tá? Temperar também. Tem uns cortes que é importante assim, fazer na medida, né, certa. Aqui, a cebolete, por exemplo, tem que estar bem picadinha assim, porque ela vai ter que sumir no meio desse tempero. Ela vai dar cor, mas não é para ficar um pedação sempre para fora. Então tem que estar bem fininha. Cebolete, tá? Vou cortar um pouquinho de alcaparra, que eu tenho alcaparra aqui. Também é tempero do tartar, tá? Um pouquinho de alcaparra. Muito bem. Só falta um pouquinho de gergelim. Então eu vou fritar esse gergelim um pouquinho com azeite de oliva, tá?
Por quê? Porque assim, eu vou fritar ele, vou estar com ele com outra cor, assim, uma corzinha mais escura um pouco e vai ter mais gosto. Vou tirar um pouquinho do gosto de gergelim fritando ele. Tá? Então fritar só um pouquinho. Vou deixar ele fritando aqui. Vou temperar com um pouquinho de pimenta. E vou colocar aqui nessa mistura óleo de gergelim também. É muita coisa que tem a ver com comida japonesa. E tudo que eu estou usando aqui tem a ver com comida japonesa. É o atum, né, que é atum cru, pepino, estou usando gergelim, óleo de gergelim. Só que é uma apresentação diferente, é uma receita que eu não comi no Japão, né? Eu comi isso aqui quando viajava de moto, lá no norte dos Estados Unidos, num restaurante que eu parei e tal. E estou fazendo uma adaptação dessa receita. Então, mas aqui as combinações, elas são sempre parecidas com alguma origem que a gente conhece. Isso aqui está com muito cara de comida japonesa. Então, óleo de gergelim, que está fechado. Vou abrir ele aqui. Um pouco. Use isso, óleo de gergelim é muito bom, tem um aroma excepcional, muito gostoso. O meu gergelim queimou, tá? Ó, deixei muito tempo na frigideira, pegou fogo, tá vendo? Eu fico aqui contando histórias sobre viagem e tudo, e a gente chega nesse ponto de gergelim. Então, eu perdi meu gergelim completamente aqui, tá? E são coisas que acontecem na cozinha. Voltando, depois que queimei meu gergelim, lavei a frigideira aqui, tá? Então, vou de volta para a história do gergelim. Então, sempre compre um pouquinho a mais das coisas, assim. Compre mais gergelim, mais alcaparra, mais isso, mais aquilo, porque a tua receita pode não dar certo, tem que usar mais uma vez. Vou refazer isso. Quem que nunca esqueceu alguma coisa no fogo, né? Vamos lá, eu vou cuidar dele agora, ficar concentrado nisso aqui. Porque é rápido o processo. É só para torrar um pouquinho, não é para deixar preto. Tô cuidando dele. Ó. Então ele começou a pegar cor, ó. Tá? Antes que queime, vou jogar ele aqui. Então queimei o gergelim, vou jogar na receita. Um pouquinho só. O tartar meu tá temperado, tá tudo aqui. Eu vou colocar só um pouquinho de limão agora para terminar ele. Antes que eu esqueça desse limão. Eu não coloquei sal ainda, porque eu vou usar no molho shoyu. Aqui foi alcaparra. Coloquei alcaparras e um pouquinho de óleo de gergelim. E vou depois fazer um molho com shoyu. Então eu não coloquei o sal ainda porque eu quero ver como é que vai ficar depois. Mas, como esta receita e este programa também é cultura, eu trouxe um dicionário aqui, eu quero ler essa história, porque eu não lembrei, não decorei, sobre a procedência do tartar. Antes de fazer algumas receitas, é legal fazer isso. Você pega assim, vai saber de onde que vem, por que vem, qual que é a história e tal. Tartare, tá? Prato de carne de boi picada, aí já não é mais atum. São adaptações, não é atum, é de boi aqui no dicionário. Sem nenhuma gordura e servida crua, com temperos tais como sal, pimenta, alcaparras, acompanhado de um ovo. A minha não foi ovo. Também cru, tirei o ovo da minha receita. Típica da culinária russa, onde recebe o nome de bitki. Originalmente não se utilizavam condimentos em seu preparo. Então, não tem ovo, não usavam condimento, eu estou usando, e não é carne de gado. Enfim, essa receita é da Rússia, é de origem russa, que foi para a França e tal, adaptaram o nome, adaptaram algumas coisas, e eu já vi, ali diz que a receita original é feita com carne bovina, mas eu já comi vários tartares feitos com outros ingredientes, principalmente salmão. Eu vejo que tem muita gente que faz salmão. Atum já vi com carne bovina e tal. Eu vou fazer o molho para acompanhar isso, tá? Bem simples também. Vou fazer o molho com mostarda, um pouquinho de semente de mostarda que dá esse granulado, creme de leite para ficar mais suave um pouco e um pouquinho de shoyu, tá? Eu vou misturar só isso, um pouco de cada, fácil, um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de mostarda, semente de mostarda, tá? E o shoyu, um pouquinho de mel. Tá? Vou bater isso um pouquinho. Esse molho. Tá pronto o molho que acompanha então. Simples. Muito fácil.
Tô com o molho pronto aqui, vou servir, vou montar essa receita, muito simples. Eu tenho aqui uns crostines, tá? Não fiz aqui, comprei ele pronto. Às vezes é muito mais prático, né, se comprar essas coisas prontas. Vou fazer uma base. Acompanhar aqui. Colocar um aro aqui no meio. Agora o silvo tá aqui no meio. Aí, cara, maravilha. Gostei disso. Vamos lá, com cuidado, devagar. Vou colocar esse molho agora. Essas coisas são assim agora. Eu quero onde eu vou colocar esse molho. A gente tem que meio que decorar o prato e tal. Vou chutar aqui. Então agora eu vou comer. Assim, vou passando ele no molho. Né, o atum com o pepino, tá, um tartar nosso aqui. Vou passando e vou comendo devagarinho. Vamos ver. Está boa também. Muito bom. Uma entrada de atum com pepino. Molho de mostarda. Muito saboroso. Vale a pena. Fácil. Fácil. Vamos comer? Vamos comer. Vou comer.